Os judeus da Palestina. Desde a destruição do templo, milhares de judeus foram levados para Roma, escravizados, com o dinheiro da Judeia saqueada. Tito e Vespasiano construíram o Coliseu e, com mão de obra judaica, construíram o famoso Coliseu. Inclusive, muitos judeus eram gladiadores, geralmente utilizavam facas para acertar a jugular de modo que seu adversário não sentisse dor na hora das batalhas. No mesmo decorrer desse evento catastrófico para a Judeia chamada de palestinos, muitos judeus permanecem na Judeia. Durante o Segundo Templo, o Sinédrio era a autoridade judiciária do povo judeu e seu conselho, composto de 71 membros, ficava em Jerusalém. Depois da destruição do segundo, símbolo da independência, as instituições políticas, econômicas e espirituais da comunidade judaica continuaram a existir. O Sinédrio transferiu-se de Jerusalém para Iavne, e sua autoridade foi reconhecida pelos romanos. Vespasiano autoria o tribunal judaico a operar em Iavne, e assim nascem os primeiros registros do Talmud. Iavne torna-se, então, o ponto de atração de todos os judeus da diáspora, dispersos pela Europa, África e Mesopotâmia, contribuíram para o tribunal judaico conhecido como Sinédrio. A função do tribunal era dirigida pelo Nasi, que em hebraico significa presidente do conselho. O tribunal ficou em vigor desde a destruição do templo até 429, ano em que o imperador Teodósio priva os judeus de qualquer autoridade, de recolher impostos e possuir propriedade de terra, seja na Terra Santa ou no exílio. Os judeus mantiveram o presidente do conselho como o chefe natural dos assuntos espirituais, quanto os laicos da vida do povo. O historiador Eusébio, bispo de Cesareia, deixou observações detalhadas sobre a comunidade judaica da época século IV. Na Terra Santa, uma grande cidade habitada somente por judeus, chamada de Lot, em aramaico, e de Acaisaria em grego. O fim do tribunal judaico. A partir de então, as condições pioraram cada vez mais rapidamente. No ano 380, Teodósio proclamou o cristianismo como religião do Império, e em 395 a Judéia torna-se parte do Império do Oriente. Assim, em 399, o imperador Honório, com receio de que o ouro saísse de suas possessões para entrar nas terras dos imperadores rivais do Oriente, proibiu o recolhimento, na Itália, da taxa voluntária que cada judeu enviava anualmente para o Sinédrio. Esse duro golpe também foi vivamente sentido pela pequena corte judaica de Tiberíades ainda em funcionamento. A Palestina cristã. A Palestina torna-se cada vez mais um local de peregrinação de monges, que empreendem nessa região uma intensa ação missionária. O incêndio de uma sinagoga passa a ser fato corriqueiro. O imperador Teodósio II, que viveu entre 408 até 450, submeteu o pedido da Igreja que os judeus devem ser privados de suas autoridades e direito a cargos públicos, e assim surge a proibição de construir em sinagogas. Enfim, no ano de 425, o imperador abole o grande sinédrio e leva os impostos para o seu próprio tesouro, saqueando o tribunal judaico, e assim, sem verbas, desaparece o último vestígio de independência judaica. Os cristãos passam a ser maioria na região, e os judeus são proibidos de morar em Jerusalém, onde podiam entrar somente um dia por ano, após o ano 70 da Era Comum, para se lamentar pela destruição do templo. Apesar disso, as atividades de judeus nunca diminuíram e, talvez por decorrência do controle não tão rígido das leis, foi retomada a construção de sinagogas em Tiberíades, Beit Shean, Norton, e da belíssima sinagoga de Beit Af. Nesse período, o Talmud palestinense foi completado, e muitas obras escritas terminadas, que hoje são a base do Talmud moderno. Tiberíades tornasse o principal centro espiritual do judaísmo. No ano de 603, os persas atacam o Império Bizantino, e 614 chegam na Judéia. Foram recebidos pelos judeus como salvadores, pois já tinham salvado os judeus da Babilônia, e não seria diferente dos bizantinos. Mas os persas traíram os judeus, e os bizantinos voltam. Heráclitos expulsa os judeus de Jerusalém, mas quando os árabes invadiram a região, liderados pelo califa Omar, a vida melhora. Maomé havia exterminado todos os judeus da Arábia, mas Omar, para manter o império, necessitava de dinheiro, onde judeus e cristãos pagavam impostos para sua sobrevivência. São os dins. O período dos Omíadas.
Foi um período de paz para os judeus, mas os judeus de outras regiões não melhoraram. Expulsos de Caibal e de Fadak pelos árabes, fugiram para Jerusalém e se estabeleceram nas duas margens do rio Jordão e em Jericó. O primeiro califado dos Omíadas de 66 a 750, cujo centro era em Damasco. Foi seguido pelos Abássidas de 750 a 1258, onde de Damasco transferiram para Bagdá, sua capital. Em 74-8, o ponto central da comunidade judaica se transfere da Galiléia para Jerusalém. Os judeus, desde a destruição do templo, continuaram resistindo, apesar de serem obrigados a aceitar o poder dos imperadores, sejam cristãos ou muçulmanos. O exemplo do tribunal e o centro espiritual do povo judeu é que sempre as lideranças judaicas se adaptaram às mudanças de humores de seus algozes. Com o fim do templo, os judeus fizeram o tribunal judaico, sendo este severamente afetado, continuaram a fazer seus ofícios e nunca deixaram de manter sua origem no Monte Sinai até os dias de hoje. Se você quer ver a continuação da história dos judeus no período das Cruzadas, basta procurar nos nossos vídeos sobre os judeus das Cruzadas. Obrigado, e se gostou do vídeo, curta e compartilha.